Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você tá curtindo esse conteúdo junto com a gente, já deixa o seu joinha aí pra gente saber que você tá gostando e pro YouTube também saber e levar esse vídeo para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum episódio. Não esquece da nossa playlist que está disponível aqui em cima, caso você queira maratonar todos os episódios e ver todas as perguntas que o maestro já respondeu. E não esquece, compartilha com seus amigos nas redes sociais para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas a tirar suas dúvidas sobre técnica vocal e carreira. Tá bom? Sem mais delongas, vem comigo, hashtag Pergunte ao Maestro. Maestro, como eu faço para ter propriocepção das bordas? Essa pergunta é difícil, é bem difícil, porque para cada aluno eu ensino de um jeito, assim, para ele sentir que ele está na borda densa ou borda tênue. Mas vamos fazer uma coisa bem criança. Minha aluninha de 8 anos chegou aqui, eu quero ensinar borda para ela. Eu pergunto, como faz o gatinho? Ela faz miau, miau, ou miau, e ela tá na borda tênue. Aí eu falo, como faz o cachorro? Vou, vou. Aí ela vai pra borda densa. Uma criança de 8 anos vai entender isso. Ela nunca mais vai esquecer. O cachorro que ela imitou na borda densa. Vou, vou. Eu falo sempre de um cachorro grande, né? Um cachorro tipo pastor alemão. Não um cachorrinho pequeno, porque se fazer um cachorrinho pequeno, ela pode fazer uau! E aí não adianta. Sempre um cachorro grande. E o gatinho bebê. Aquele gatinho que acabou de nascer. Qual o sonzinho que ele faz? Então, ela tem essa sensação e ela associa o gatinho à borda densa, à borda tênue e o cachorro. Nossa, tá difícil hoje. Hoje eu tô... Tá complicado começar a semana. Vamos de novo. Ela associa o gatinho à borda tênue e associa o cachorro à borda densa. Essa é uma das maneiras, mas tem várias. Experimente isso, talvez te ajude a você ter a propriocepção das bordas, tá bom? Espero ter ajudado. Usar a voz de peito excessivamente pode causar lesões, por exemplo, cistos? É tão complicado essa pergunta, porque assim, pode causar lesões? Pode, depende de como essa voz de peito está sendo feita. Existe um tabu, existia um tabu, até um tempo atrás, de que voz de peito faz mal. Então, quando eu comecei a estudar canto, voz de peito não era usada, nem por homens. Achava esquisito aquilo. Então eu ia pro coral, a professora de técnica dizia assim, usem a voz de cabeça, meninos. Eu falava, voz de cabeça? Mas... Nossa, mas como eu uso a voz de cabeça? Tá grave pra eu usar a voz de cabeça. E aí eu entendi que o que ela queria dizer não use uma ressonância baixa. Então a voz de peito estava associada a uma ressonância baixa. E a voz de cabeça estava associada a uma ressonância alta, porque está próxima da cabeça. Uma confusão de registro com ressonância, com pressão, com uma loucura. Aí um dia eu saí desse coral, e fui ao meu professor perguntar. Falei, quando ela diz que é para eu cantar com a voz de cabeça, o que ela quer dizer? O meu professor era um professor italiano, né? Ele falou assim, você canta de petto, você não canta de cabeça, você canta de petto, você é homem, você canta de petto. E aí eu fiquei mais confuso, porque aí ele dizia uma coisa, tecnicamente, e me explicava, tecnicamente, e ela pediu uma coisa que era ressonância. Então você tem que tomar cuidado com isso. A voz de peito, inclusive quando eu comecei a trabalhar com a doutora Silvia, ela dizia isso pra mim, que muitos professores de canto diziam que a voz de peito era uma voz descolocada. Não, muitas cantoras brasileiras cantam de peito. Qual o problema? Cantam de peito, sem aumento de pressão excessiva, sem esforço. Então, o que causa lesão? Má técnica. Não é um registro que causa. Você canta de peito e sua voz é macia, é doce, não tem esforço, você não vai ter lesão. Você canta de cabeça e faz força, você vai ter lesão. Então, coloque isso na sua cabeça. O que vai te causar uma lesão? Uma técnica ruim, não um registro, tá? Pense nisso. Olá, maestra. Gostaria que falasse sobre projeção no canto lírico, por favor. Conceitos, quais aspectos físicos envolve, como é possível melhorá-la. Não sei se está relacionado, mas o recurso de imaginar que a voz sai por entre os olhos não me ajuda a executar.
O americano chama de imagery, né? Essa coisa de usar imagens para ajudar o aluno a projetar seu som. Então, pensa que a sua voz está a 3 metros de distância. Eu uso isso. Pensa que a sua voz sai no meio dos olhos. Pensa que você está cantando na máscara, que você está sentindo ela aqui. E é muito engraçado que às vezes você chega para o aluno e fala assim, isso, agora você acertou. Sentiu aqui? Ele fala, não. Tá. Você sentiu que você abriu a garganta? Agora vem um som gordo. Não. Você sentiu que a sua laringe está mais baixa? Aí eu mando botar o dedo. Põe o dedo. Sentiu ela mais baixa? Eu vi descer, mas eu não senti nada. Então, a questão da imagem com a propriocepção é a tarefa mais difícil do professor de canto. É fazer com que o aluno tenha a sensação correta para que ele repita aquele movimento neuromuscular. Então, a imagem só serve para repetir, porque quando você acerta, o professor diz, isso, se sentiu aonde? Se ele disser assim, eu senti no meu dedo do pé, eu falo, então toda vez que você for cantar, pensa no dedo do pé. Eu tinha um maestro que dizia assim, na hora de fazer o agudo, olhe para o pé. Ele dizia isso. Grande maestro. E eu falei, gente, por que ele fala isso, olha pro pé? Toda vez que você for dar um agudo, olha para o pé. Porque ele queria que eu abaixasse a cabeça. E olhando para o pé, que a minha cabeça encaixasse. E eu deixasse a laringe mais baixa. Não permitisse que levantando a cabeça a laringe subisse. Então vou dar um agudo, olha para o pé. Que sentido tem isso? Que sentido técnico tem isso, ou fisiológico? O pé com a voz. Não tem. Mas tem sentido de propriocepção e tem sentido de imagem? Claro que tem. Então cabe a você, eu, professor de canto, entender por que ele dizia olhar para o pé. Então ele cantava sempre para cá quando ele ia fazer um agudo. O meu professor dizia, canta sempre fora da máscara. Ou seja, a máscara está aqui, eu estou cantando fora da máscara. O que pode te ajudar a aumentar a sua projeção? O uso das 5 cavidades vai te ajudar. E isso você tem que descobrir com propriocepção também. O abaixamento da laringe vai fazer com que você tenha mais espaço de laringofaringe. A abertura dos pilares vai aumentar a sua orofaringe. O levantamento do palato vai expandir rinofaringe. O uso da cavidade nasal e da cavidade oral vai ajudar. Então, no meu segundo livro, que é o Canto Lírico Contemporâneo, eu dou algumas ferramentas para isso, que eu chamei de afinação de chiaroscuro e embocaduras. Então, você vai descobrir, por exemplo, que se a sua voz está sem corpo, se você cobrir o lábio superior e mostrar os dentes de baixo, como fazia o Pavarotti às vezes, você faz uma cobertura de lábio superior. Isso afina oscuro. Se você tem muito brilho na voz, isso vai aumentar a sua voz. Mas se você tem uma voz muito pequena e escura, se você fizer isso, ela vai diminuir. Então, tudo depende de que voz você tem e de que ajuste você vai fazer. Dê uma olhada no meu segundo livro, que isso vai te ajudar. Mas o uso das 5 cavidades no lírico é super importante. E aqui, de novo, eu já falei sobre isso. Aqui eu volto a falar sobre a cavidade nasal, que existem professores de canto no mundo inteiro, vídeos no YouTube, dizendo que a cavidade nasal é péssima, que canto lírico não usa cavidade nasal, que o canto lírico é faríngeo. E aí um monte de vídeo, aí mostrando professores como Marilyn Horne falando de dizendo que está errado. E professores que advogam a cavidade nasal, cantare sul naso é ótimo, porque faz com que a ressonância levante. Eu, Marconi, penso que a cavidade nasal é uma excelente ferramenta, mas pode ser também um defeito. Ela pode causar um defeito. Então o uso da cavidade nasal com parcimônia, com muita faringe, vai te ajudar. Mas cuidado. O Maestro Marconi falou que é para usar cavidade nasal, então eu vou cantar assim. E aí sua voz lírica vai diminuir de tamanho se você usar excesso de cavidade nasal. Então, é a combinação dessas cavidades todas que vai aumentar a sua projeção. Um erro muito grande que os cantores têm é de que colocar a voz para fora dá brilho. E aí o que acontece? Não usa faringe, fecha a faringe, fica tudo pequenininho lá atrás e pensa a voz para fora. E aí ela fica pequena porque falta faringe. Eu, geralmente, quando os meus alunos giram a voz, eu falo, joga a sua voz para dentro. Eu acho que eu sou o único professor do Brasil que fala isso, joga a voz para dentro. Porque a maioria fala, joga a voz para fora. Joga a sua voz para dentro. Quando ele joga a voz para dentro, ela vai grande para fora. Por quê? Porque ele ampliou lá dentro e aí apareceu um som grande.
Talvez esse seja o erro. Em vez de pensar cantar entre os olhos, joga sua voz para dentro o máximo que você puder e abre a boca. Quando você abrir a boca, sua voz não tem como ir para dentro. Ela vai para fora. E quando ela for para fora, ela vai grande. Entendeu? É um exemplo. Estou dando um exemplo. Não tem como eu saber como é a sua voz, nem como está sendo a sua voz. Mas existe esse equívoco. Antigamente se dava aula assim, joga a voz para... Sua voz é muito metálica, joga para dentro. Tá bom. A sua voz é muito escura, joga para fora. Aí na outra aula, não, sua voz está muito para fora, joga para dentro. E assim fica, para frente, para fora, para frente, para fora, e não muda nada. Então, não é nem para frente, nem para trás, é tudo. Você usar as cavidades inteiras para você conseguir o máximo de harmônicos na sua voz. É isso que você tem que buscar. Dá uma lidinha no meu segundo livro, em Afinação de Chiaroscuro, vai te ajudar. Tá bom? Como se inicia o estudo da ópera? Pelo idioma, pela ópera em si ou os dois ao mesmo tempo? Nossa, como se inicia o estudo da ópera? De ópera. Bom, primeiro, como se inicia o estudo do piano? Eu quero tocar um Chopin, então eu vou tocar, sei lá... Nossa, difícil, muita nota, muita coisa. É Chopin, acho lindo, mas meu dedo não responde. Então, como começa o estudo? Chatérrimo. Ou os vizinhos adoram. Fico repetindo isso horas e horas para que o meu músculo responda. Então, como começa o estudo? Quando eu vou estudar um Chopin no piano, eu tenho que ter o músculo para tocar aquela música. Se eu não tenho, eu vou ter que descobrir esse músculo, vou ter que trabalhar. Então você está perguntando como começa o estudo da ópera. Se você já tem a voz e já tem o músculo, eu começo pelo texto. Porque eu preciso saber quem é aquele personagem. No meu caso, por exemplo, que canto ópera barroca, eu tenho muitos generais, muitos príncipes, muitos soldados, muitos heróis. E às vezes eu me confundo, são tantos papéis, eu me confundo. Então eu vou cantar um papel de ópera, um Rinaldo e um Júlio César, e os dois são heróis. Mas o Júlio César é um herói que é histórico. Eu tenho até como saber que idade ele tinha quando ele estava fazendo aquilo, né? Eu tenho como saber quando ele conheceu Cleópatra, por exemplo. Então, é mais fácil. Quando o herói é fictício, é mais difícil. Mas eu tenho que entender o que é aquele herói, o que ele quer passar, o que o compositor quis passar. Então, geralmente, eu estudo o papel e o texto da área. Porque até, se eu não sou falante da língua, às vezes eu preciso corrigir algumas coisinhas em APA. Eu preciso corrigir uma pronúncia, uma coisa ou outra, para que eu não decore errado. Porque uma das coisas que mais atrapalha os meus alunos é decorar errado. Quando decora errado para tirar, é mais difícil. Então, eu digo para o meu aluno, semana que vem, você vai me trazer Venti turbidi imprestate, do Rinaldo. Aí, eu passo a pronúncia para ele. Porque para ele poder estudar já com a pronúncia correta, ou eu dou o IPA para ele, eu tenho, às vezes, o IPA daquela área, eu dou para ele o International Phonetic Alphabet, tá? IPA significa isso. Você pode procurar na internet, você vai encontrar algumas coisas a respeito. São uns fonemas que a gente usa, não se usa mais a palavra fonema, mas eu sou uma pessoa velha e eu gosto de usar, tá? Fonema. Porque não é uma vogal, é um som, né? Então, começo por aí. Depois, vou para a melodia e vou pela música e vou entendendo na música como aquele texto está dizendo aquilo. Vejo o que o compositor quis fazer com a descrição da melodia. Se a melodia sobe, se a melodia desce, se tem muita coloratura. Vejo as dificuldades técnicas. Então, no caso do Venti turbidi imprestate, começa com uma coloratura gigante. É difícil. Então, eu tenho que resolver esse problema. De novo, volto lá no anúncio. Se eu não tenho coloratura para fazer aquilo, não vou cantar aquela área. Quando se começa pelo texto,
você ganha mais confiança no personagem e consegue traduzir o que o compositor queria dizer. Eu tenho um exemplo que eu uso do Puccini em La Bohème, que é muito legal. Quando o Rodolfo chega a cantar a Che gelida manina para Mimi, se você escutar a música sem saber o que é italiano, você acha que é uma área de amor, assim, que a música é deslumbrantemente linda e romântica, sabe? Eu amo Puccini. Mas o texto não é. Ele diz para ela, que mãozinha gelada que você tem. Daqui a pouco ele diz, eu vou te falar quem eu sou. Eu sou um escritor, sou um poeta. Ele começa a descrever sobre quem ele é. E em poucos momentos ele fala alguma coisa que seja romântica, ao ponto daquela área. Quando a Mimi canta Se Me Chiamano Mimi, ela também se descreve. Eu sou uma florista, mas as flores que eu faço são de plástico, não são de verdade. E a música é deslumbrante. Então, cuidado, às vezes a música não é tão conectada com o texto, e é proposital isso, porque é uma característica do Puccini e da época ter linguagens dicotômicas andando juntas. E é essa a beleza do Puccini, na minha opinião. Você conseguir ser bom ator ao ponto de dizer aquele texto e dizer o subtexto que ele está querendo que você diga, sabe? Então a Mimi fala assim, no final da área ela fala alto di me non le saprei narrare, sono la sua vicina, eu não sei dizer mais nada de mim, eu sou a sua vizinha que veio aqui fora de hora te importunar. Ela diz isso no final da área. Mas como ela diz isso? Ela diz isso de uma maneira sedutora, ela diz isso de uma maneira... eu sou só sua vizinha. Então, cabe a você, como intérprete, como cantor, entender o que é texto e o que é subtexto numa área de ópera. E esse é o meu... Sabe, eu que canto muita coloratura, eu tenho que entender o subtexto dessa coloratura. Se eu não entender, eu não consigo cantar. Então você tá certo. Começar pelo texto, depois ir para a música, depois ir para o subtexto e aí construir tudo. Se você já tem o... que é o mais difícil na ópera, né? Acho que os vizinhos que estão vendo esse Pergunte ao Maestro, os meus vizinhos estão bem pensando nisso, porque muitas horas de Anon, muitas horas de Czerny, e o piano é um instrumento terrível. Você para de estudar uma semana, você volta 2 anos. É triste. Só desabafando aqui um pouquinho. Maestro, como fazer piano, pianíssimo, e como fazer o vibrato nessas intensidades? Eu vou te responder de uma maneira como um professor de masterclass responderia, com técnica. Como eu faço piano, pianíssimo e o vibrato? Com boa técnica. Com boa técnica você vai fazer. Não deixa de ser verdade. É verdade. Mas, o que eu posso pensar em piano e pianíssimo? Se eu tenho um bom suporte, se eu tenho uma boa sensação de apneia, se eu consigo fazer uma voz de economia, se eu ponho Mindvox e escuto pequenininho, janeiro, fevereiro, março, abril, não tem por que eu não conseguir fazer piano. Não tem por que eu não conseguir. A partir do momento que eu consigo fazer isso, eu tenho que decidir que vibrato eu vou usar. E às vezes, o vibrato, na dinâmica mais pianíssimo, ele tem que ser mais puro laríngeo, porque a partir do momento que eu faço ele misto, ele aumenta a massa. E aí eu sinto um aumento de volume, sabe? Aumenta a massa de fechamento. Sem querer. Então, é importante que eu use mais o vibrato laríngeo, que é uma oscilação da sua laringe, uma oscilação de notas. Então, pensar em 2 notas, por exemplo, vai te ajudar. Mas você precisa ter boa técnica para isso. Porque, por exemplo, se você tiver um tremor na voz, se você tiver qualquer tipo de instabilidade na voz, quando você faz piano, isso aparece. Então, a maioria das pessoas que não cantam piano, não cantam para não mostrar a instabilidade que a voz tem. Eu, por exemplo, amo fazer pianíssimos porque, primeiro que era um ornamento
né, barroco, e os castrati usavam isso porque começar uma nota no fil di voce pianíssimo, crescer essa nota e o forte e diminuir era o ornamento mais difícil que eles faziam. Principalmente porque eles faziam em notas longas, muito longas. Farinelli podia fazer isso em 1 minuto, ele disse, eu posso ter 1 minuto. Então, esse ornamento chama-se messa di voce. Então, era um ornamento muito usado, porque o castrato tinha que saber fazer pianicíssimo ao fortíssimo e voltar ao pianicíssimo num fôlego só, mudando cor, inclusive. Mais cor, menos cor. Sem vibrato, com vibrato, straight tone, e no final colocar um pouco de vibrato como ornamento, é muita coisa. Então, esse ornamento é um ornamento que eu uso como exercício também, para ensinar o meu aluno a dominar isso. Vai para o forte, agora volta. Como é que você volta? Quando volta, o que acontece quando você volta? A voz quebra, a voz fica instável, aí você vai descobrindo por que você não faz piano. Então, estudar messa di voce vai te ajudar, porque você vai descobrir o que está acontecendo que não está te permitindo fazer piano. E o uso do straight tone e o uso do vibrato juntos também vai te ajudar a controlar o vibrato em qualquer dinâmica. Tá bom? Maestro, ainda sobre dinâmica. Tu disse no vídeo passado que tem que saber beltar no piano e no forte. Para beltar no piano, eu preciso abrir a boca na mesma proporção que no forte? Quando canto piano, tenho a impressão que a minha voz sai mais fluida. Quando canto piano, sinto que minha voz sai mais fluida. Estou tentando entender. Eu tenho um exercício que eu dou para os meus alunos para controlar volume, que é, quando você abre a boca, se eu falo assim, janeiro, e eu mando o aluno falar janeiro, ele aumenta a voz. É uma coisa natural. Abriu a boca, mais cavidade oral, mais volume. Tem um exercício que eu dou para os meus alunos, que é abrir muito a boca, sem som. Janeiro, janeiro. Diminuir a voz quando abre a boca. Porque aí ele vai aprender a controlar na fonte a voz, mesmo. E aí esse cara vai conseguir fazer dinâmicas melhor. Bem melhor. Você diz que quando canta piano sente a voz mais fluida. Então, provavelmente, o que pode estar acontecendo é que você pode estar numa borda que não cresce, que não vai para um fortíssimo, por exemplo, um grave em borda tênue, pode ser isso. Ou pode ser que você tenha uma voz muito leve e o que você acha que é forte na sua voz, comparado com um dos seus colegas ou amigos, não é igual, o seu forte é diferente, né? E você pode também estar associando o forte a gritar. Então, quando você canta forte e sai gritado, você sente, minha voz não tá legal, não tá fluida. Eu tô chutando, tá? Pela pergunta, eu vou dando os meus chutes aqui. Nem sempre eu vou acertar, mas eu tô te dando possibilidades. Então, cuidado com essa história de forte e de piano, porque para uma voz o que é forte, para outra é meso-piano, meso-forte. Entendeu? Então, tem pessoas que têm vozes imensas e tem gente que tem voz pequena. E uma grande artista que tem uma voz pequena, mas muito boa, utilizável, é a Celine Dion. A voz é pequena, mas ela domina de um jeito incrível e continua cantando e a voz continua saudável. Como é que eu sei que a voz dela é pequena? Quando você vê os bastidores, você escuta ela fazendo vocalize ou fazendo uma coisa, você vê que a voz não é tão grande, que ela não usa tanta voz. E não é questão assim de quem tem voz grande usar muito a voz, é que tem gente que tem um aparato diferente e quando abre a boca, sai muito som. Para um cantor pop ou um cantor de teatro musical, isso não interessa muito, porque ele vai ter um microfone. Eu assisti um espetáculo de teatro musical que a protagonista tinha uma voz muito pequena e uma coadjuvante tinha uma voz gigante. Cantava, na verdade, um pouco gritado. Eu sentei na terceira fila e escutava a coadjuvante gritando e a principal fazendo nada, uma voz pequena. O técnico de som aumentou essa daqui, o máximo que ele pôde, e ficou lindo o timbre, porque veio uma voz doce, incrível, e abaixou o máximo dessa porque estava gritando. Na quinta fila, a gente já ouvia essa maior que essa. Não é esquisito isso? Aqui está cantando menos, a gente está escutando mais.
Porque o microfone tá abaixo da outra, porque tá gritando. Vai clipar, vai ser um som esquisito. Ele abaixa, ele põe compressão, ele põe um monte de coisa, porque ele pensa assim, ó, aquela menina que grita, eu vou diminuir. Aquela que canta menos, eu vou aumentar. Porque na hora que eu tenho um conjunto, elas fazem um dueto, eu preciso equilibrar. E essa tarefa é do sound designer. Então, o conceito de volume em teatro musical é muito relativo. Pensem a respeito disso. Eu digo para os meus alunos, quando colocar o microfone no musical, repare se você está gritando, se você está cantando pouco, se você está cantando o necessário. Porque se você estiver passando dos limites, seu microfone vai ser sempre baixo. Ou seja, você vai trabalhar mais que todo mundo e você vai ganhar o mesmo salário. Então, seja inteligente, né? Cante menos, deixa o técnico aumentar. É óbvio que às vezes o sound designer chega para mim e fala assim, maestro, tá pouco demais, não vem nada aqui, eu não consigo levantar ela. Aí eu vou lá na atriz e falo, olha, tá pouco demais, o que tá acontecendo? Ah, maestra, que hoje eu não tô muito bem. Então fala que você não tá bem. O técnico tá tentando te levantar e não tá vindo nada. Então tem um equilíbrio também, né? Mas o conceito de volume em teatro musical é muito relativo. Então faça a aula para ver se esse forte que você tá esperando, será que ele não é passando do ponto? Entendeu?